Olá, amigos. O nosso programa de hoje é voltado ao meio ambiente. E nada mais de que participar da Quinto Ecovale que volta a Taubaté. E nós temos o prazer de iniciar o nosso programa conversando com o nosso amigo há mais de 19 anos que a gente vem com essa parceria, que é o engenheiro Carlos Alberto Guimarães Garcês. Ele é o coordenador, exatamente, há 19 anos, da Ecovale. Ele é o vice-presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. E é com prazer e com satisfação e com respeito ao meu amigo Garcês. Tudo bem, Garcês? José Carlos, é um prazer também recebê-lo nessa quinta edição do Ecovale. Você participou da primeira e várias outras que a gente fez em São Paulo e está com a gente aqui nesse retorno ao Vale, não é? E para mim, realmente, ter a sua presença é também uma honraria, porque você, como um dos, daquelas pessoas, o alicerce do nosso início, né? Você traz para a gente novas esperanças, de que a gente possa continuar com o evento por mais alguns anos. É um prazer estar aqui ao seu lado para conversar sobre a edição desse ano. Bom, a gente vai começar a tratar o evento de imediato. Quem são os palestrantes e o que vão falar? Os palestrantes, eles são escolhidos por uma comissão organizadora que participa, é a comissão de engenheiros lá do sindicato, e a gente convida os palestrantes em função dos temas atuais. Por exemplo, hoje, daqui a pouco, nós vamos ter aqui o professor Gilberto Fisch, da Unital, e o Hassan Baracate. O Hassan, inclusive, é filho de Taubaté, se formou aqui na Unital, e está como gerente lá da Prefeitura de São Paulo, do Centro de Gerenciamento de Mudanças Climáticas. São duas das maiores autoridades em mudanças climáticas que tem hoje do Brasil. Os dois virão para cá, cada um focando numa parte desse tema, e eles vão trazer, porque a gente vê nos jornais, na televisão, sempre aí cair no barranco numa cidade, gente morrer no soterrado em outras cidades, em função do quê? Excesso de chuvas, falta de escoamento, uma série de coisas. E nós precisamos, vamos dizer assim, acabar com isso, que isso é um problema ambiental, em função das desmatações dos morros, habitações colocadas em lugares que não são apropriados. E essas duas pessoas que virão daqui a pouco fazer as suas apresentações são especializadas nesses temas e são importantes. A professora Valesca Restorani veio de Piracicaba para nos dar um ensinamento muito grande a respeito de cidades sustentáveis e inteligentes. É um outro tema muito forte, muito atual e que a gente teve o prazer de trazer para os nossos participantes virtuais e presenciais. Você que é engenheiro não pode perder a oportunidade. Se você não conseguiu vir entre esses dias 8 e 9, no Hotel Ibis, estilo em Taubaté, entre no site ou no Instagram, que o Garcês vai passar essas informações melhor do que eu. No nosso site ecovale.org.br vão ter todas as informações que foram divulgadas, informações técnicas que foram divulgadas no nosso evento. Esse evento, o José Carlos, é um evento, é o primeiro que nós estamos fazendo da forma híbrida. Nós temos aqui algumas presenças físicas e muitos acompanhando virtualmente. Todo esse grupo, tanto virtual como físico, pode depois ter acesso às informações técnicas que foram divulgadas aqui. Tem coisas de primeira mão, né? Notícias, assim, o caso das abelhas, por exemplo, foi um negócio sensacional. Cidades sustentáveis, como eu comentei, tem informações lá importantíssimas. Então, não percam, acessem o nosso site e fiquem bem informados sobre as boas práticas ambientais.
E nós estamos ao lado de uma pessoa importante da área ambiental, respeitada, que é a doutora Lídia Barreto. Ela tem uma ligação na produção e nutrição animal e a especialidade dela é abelhas. Ai, que maravilha! Um inseto que nos dá vida, nos dá o sustento das frutas, e ela vai falar um pouco, sintetizando a sua palestra. Tudo bem, doutora? Bom dia. Obrigado aí pelo... Esse telefone ambulante. É um telefone ambulante. Obrigada pelo convite. É a segunda vez que eu participo na Ecovale. É um evento muito importante e eu fico muito feliz, né, pelo espaço que é dado para as nossas abelhinhas, né? Afinal de contas, né, o que eu vim falar aqui hoje, né, é abelhas, né, que geram alimento, né, que alimentam o mundo. Então, a preocupação hoje é muito grande. Nós vemos países importantes aí que estão sem abelhas. E estão tendo que ter fazendas com 10, 20 mil colmeias específicas para produção vegetal. Então, eles saem levando as colmeias para lugares que as abelhas já não estão mais presentes, para as culturas agrícolas, de tanto agrotóxico que usou, né, desordenadamente, para fazer a polinização. Porque 75% do que se produz no mundo em alimento depende da polinização da abelha, né? Então, é importante usar um controle para pragas, para lavouras, super importante. Mas hoje nós temos opções, né, de bioproduto que não afeta tanto, não impacta tanto o meio ambiente, né? E então a gente veio trazer um café da manhã bem especial, mostrando que um café da manhã polinizado é cheio de frutas, grãos, né? Você se alimenta bem. E um café da manhã sem abelhas, você tem 2 ou 3 itens no seu café da manhã para você comer. Então, isso é um impacto muito grande, né, na importância de se preservar a abelha, né, no nosso ambiente. Vou fazer aqui uma pergunta de um leigo, né? Quando você usa muito agrotóxico e esse material acaba matando as abelhas e ao mesmo tempo matando o ser humano, qual é a melhor saída? Olha, existe uma técnica chamada MIP, Manejo Integrado de Praga. E você pode utilizar um nível de dano que uma determinada praga, né, causa para aquela cultura. Então você pode ir acompanhando e não utilizar o agrotóxico. A abelha, ela especialmente, ela é um bioindicador, né? E se a abelha está morrendo, pode saber que isso vai afetar a gente. Começa com um processo de esterilização, Alzheimer, aumento desses índices de Alzheimer, né? Enfim, uma grande quantidade de doenças, né? Que as pessoas, nascimento de crianças sem acéfalas, né? Síndrome de Down, isso tudo vai aumentando na estatística. E parece, né, que as pessoas estão meio amortecidas, né? Não estão prestando atenção. E isso não é ser eco-chato, aquele ambientalista que está toda hora militando nesse sentido, mas é de chamar atenção para a população, das autoridades, que façam legislações. Hoje nós temos bioprodutos, né, para se utilizar em controle de pragas. Hoje a gente tem predadores que podem ser soltos na natureza e fazer controle de pragas. Então, a indústria química, né, ela precisa virar a chave. Ela precisa trazer para o meio ambiente, para os seus agricultores, para os seus clientes, né, opções de vida, né? E trazer um bioproduto, ela sai na frente. Ela tem recurso, ela tem um staff de pesquisa fantástico, ela só precisa virar a chave.
né? E parar de diminuir, né? Isso vai estar uma propaganda muito a favor da indústria do veneno, né? Em diminuir esse uso químico pesado, destrutivo. Porque se a gente ficar sem abelha, 75%, né, do que é produzido no mundo de alimento depende da polinização, não dá para a gente se alimentar de cédulas de dinheiro. Você pode ganhar muito dinheiro com o inseticida, e aí? Ninguém vai devolver o alimento se a gente perder as abelhas. Então, é mais nesse sentido que a gente traz essa alerta à população, em começar a busca pelos produtos orgânicos, fazer a diferença, né, na indústria do veneno, porque eles têm que perceber, as pessoas precisam perceber que tem que ter comedida, não exatamente eliminar, né, mas usar de forma mais reduzida e trazer outras opções tecnológicas para esse mundo que tanto está afetado. Mais uma pergunta importante. O cidadão que mora na metrópole, ele consegue hoje ter uma colmeia na sua residência para que ele possa aflorar e as abelhas se levar o seu pólen para suas colmeias? Perfeitamente. Hoje a gente tem grupos, principalmente de São Paulo, né? Por exemplo, nós temos abelhas sendo criadas em apartamento, na sacada do apartamento. E hoje, com essa volta, né, das pessoas para trabalhar em casa, né, os home office, tem sido muito atrativo, né? Antigamente você tinha aquele aquarista que levava o aquário para sua casa, tratava do seu peixinho, né? Hoje nós temos o meliponicultor, nós temos as abelhas urbanas. São Paulo tem altos projetos, né, de criação de abelhas em apartamentos, em condomínios, né? Tudo no sentido de integrar o homem à natureza. É muito gostoso você sentar e ficar vendo uma abelhinha chegar com alimento, com pólen, com néctar. É muito bonito a gente ver isso. Ou uma abelha na flor, porque às vezes a gente passa e não enxerga. Aí você começa a parar, olhar uma flor com abelha sendo visitada, a abelhinha coletando pólen, fazendo a polinização. Então é muito bonito, né, essa volta, esse resgate das pessoas pela natureza. A pandemia teve muito problema, muita morte, né? Mas teve isso de bom, o êxodo urbano para o meio rural, né? Primeira vez que acontece isso. São Paulo teve muita gente indo para sítios, aquele projeto antigo de morar próximo à cidade, mas fora do corre-corre. Então, enfim, é possível. Existem pessoas especializadas, meliponicultores. Tem um projeto em São Paulo chamado Abelhas Urbanas, inclusive, que dá para procurar na internet. E você vai ter a sua abelhinha e toda a assistência técnica do meliponicultor. Vamos sair dos conformes. Você que gosta da natureza, você que gosta de abelhas, está aí uma grande oportunidade de você procurar os órgãos competentes para lhe dar uma atenção especial para que você possa colocar na sua varanda ou colocar no seu jardim uma colmeia que vai lhe trazer retorno, talvez, para a sua família com o mel. Eu acho que isso é muito importante, o que a doutora falou. Nós ficamos agradecidos e, ao mesmo tempo, impressionados por tudo que você tem de bagagem nessa área. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e vamos continuar divulgando nossas abelhinhas. Muito obrigado. Com certeza. E é isso aí. E agora é a oportunidade de conversar com a Valesca Del Pietro. Ela é engenheira agrônoma, mestre em agricultura e meio ambiente e também coordenadora da Comissão de Meio Ambiente do CREA São Paulo. Tudo bem, Valesca? Tudo bem, bom dia a todos. Uma alegria estar aqui com vocês. E vamos em frente hoje no nosso evento, um evento maravilhoso, muito bem organizado. Vocês estão de parabéns. Agradeço a oportunidade de estar aqui.
Ela vai falar um pouco a respeito da sua palestra e como é que vai funcionar. Tudo bem? Sigamos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as cidades inteligentes, né? Que eu trabalho aí hoje no Brasil inteiro com esse tema, porque as pessoas ainda têm a percepção de que cidade inteligente é a cidade com tecnologia, a cidade com internet na praça, a cidade do futuro, e na verdade não é. A cidade inteligente é a cidade que funciona, sempre com o objetivo na melhoria da qualidade de vida do cidadão. E isso, hoje no Brasil, isso é um desafio muito grande, porque é muito mais política pública do que tecnologia. A tecnologia, ela é um pilar da cidade inteligente, ela faz parte sim, mas ela é um meio para resolver os problemas da melhoria da qualidade de vida do cidadão. Então vou falar um pouquinho sobre esse trabalho. Agora, você que está nessa área de meio ambiente, e se fala muito em desmatamento da Amazônia, o que você poderia falar a respeito disso? É verdade? É mentira? É mito? Assunto polêmico, hein? Me pegou de surpresa essa. Na verdade, o desmatamento da Amazônia, ele sempre aconteceu, né? Hoje, de uns anos para cá, a gente consegue mais informações e acompanhar mais de perto isso, porém, a gente precisa ir atrás de políticas públicas, né, cobrar essas políticas públicas da preservação da Amazônia. Mas eu sempre falo que a gente precisa ter essa visão também da participação aqui nas nossas cidades, né? Por isso que eu gosto tanto das cidades. E me perguntam, nossa, você é engenheira agrônoma das cidades? Sim, porque quando a gente fala de cidade, é a área rural e a área urbana. O campo é sempre o complemento da cidade. Então a gente precisa sempre estar de olho nesses projetos locais, buscando os resultados globais, né? E não é diferente com o desmatamento. A gente precisa estar de olho nessas áreas locais também, que isso acontece dentro das nossas cidades. Então, o quanto nós também estamos de olho nisso? Buscar cobrar essas políticas públicas de preservação ambiental. Precisamos melhorar muito nisso. É isso aí, gente. A pessoa aqui é competente, capaz, inteligente, vai palestrar e vai deixar você um pouco mais atento com relação ao meio ambiente, tanto urbano como cidade. Fechado? Isso aí, tanto urbano quanto rural. Muito obrigado, Valesca, pela sua oportunidade de estar com a gente aqui. Muito obrigada e vamos em frente nesse evento lindo. E vamos aproveitar a oportunidade, vamos falar com a doutora Gilvanda Nunes. Ela vai falar sobre agrotóxicos e saúde ambiental, além de ser professora da Unital. Olha que coincidência, tudo rimando. Tudo bem, doutora? Tudo bem, obrigada. Bom, aqui na Ecovale, nós viemos representando o programa de pós-graduação em ciências ambientais, né, do qual eu faço parte como professora visitante. Mas minha carreira acadêmica, ela se iniciou na Universidade Federal de Viçosa, depois eu pedi transferência para a Universidade Federal do Maranhão e boa parte do meu trabalho com agrotóxicos eu desenvolvi lá no estado do Maranhão. Especificamente, eu mostrei aqui no Ecovale como que a gente veio abordando essa questão ambiental e fazendo o link com a saúde do trabalhador, com a saúde do consumidor e com o equilíbrio ecológico. E eu coloquei aqui no evento vários trabalhos, resultados de vários trabalhos que nós fizemos, projetos que foram desenvolvidos no Maranhão, envolvendo saúde pública, envolvendo contaminação ambiental e intoxicação de trabalhadores rurais com agrotóxicos. Também abordei a questão da necessidade do desenvolvimento de novas tecnologias e novas metodologias analíticas mais simples, mais rápidas, que possibilitem você detectar os resíduos de agrotóxicos na água, nos alimentos, de forma rápida e até em loco, né? E durante minha palestra, no final, eu mais ou menos expliquei a minha função aqui hoje na Unital, né? Que eu sou professora visitante, mas
Hoje a gente está desenvolvendo um projeto com alunos da Unital, né, nos ajudando, são nossos colaboradores, e a gente está investigando exatamente o impacto dos agrotóxicos sobre as comunidades de abelhas. Tanto abelhas de ferrão quanto abelhas sem ferrão, que são chamadas de abelhas nativas. Muito bem. Mas vou fazer uma pergunta diferente. Você falou das pesquisas feitas no Maranhão com relação à contaminação nas cacimbas, nas áreas rurais. Como é que você consegue melhorar a comunidade com relação a essa parte toxicológica? Bom, todos os projetos que a gente desenvolve em relação nesse tema agrotóxicos, né, eles, na verdade, é sempre um projeto multidisciplinar. Nunca é um projeto só de chegar lá, coletar água e analisar e dizer aqui tem agrotóxico, aqui não tem, o solo está contaminado, a água, o alimento, ou até o próprio trabalhador está sendo intoxicado. Esse é o nosso foco, mas a gente trabalha com outras vertentes também. A gente busca informações da região que a gente está trabalhando. Essas informações vão desde a assistência rural, se existe, se não existe, como é que ela é, que frequência, se os trabalhadores usam os equipamentos de proteção individual, os EPIs, se eles sabem, eles têm tecnologias, eles dominam as tecnologias de preparo das caudas, de aplicação daqueles agrotóxicos, se eles sabem o que é, por exemplo, o tempo de carência, que é o tempo que decorre entre a última aplicação do agrotóxico e a colheita do alimento, esse tempo tem que ser respeitado, né? Se eles respeitam esse tempo, se eles sabem, por exemplo, destinar, dar o destino final para as embalagens dos agrotóxicos, destino adequado. Então, essas questões que estão voltadas para a saúde pública, que estão voltadas são questões também de informação e de educação, né? Essas questões também são levantadas. Então, com relação ao retorno, quando a gente tem esse diagnóstico e a gente consegue ter um raio-x da situação daquela população, a gente dá um retorno para o poder público também. A gente mostra a situação, a gente faz relatórios e manda para as secretarias de agricultura, para as secretarias de meio ambiente locais, estaduais e municipais, depende do município que você está trabalhando, né? Então, muitas das vezes, isso gera políticas públicas, ou não. Vai muito da sensibilidade do gestor, né? Mas o nosso trabalho vai até aí, né? Conscientizar o gestor público através dos nossos relatórios e até reuniões com eles, mostrando que precisa ter, por exemplo, assistência técnica, está precisando, assistência técnica no campo, está precisando de treinamentos, por exemplo, nos agentes de saúde. Então, essas políticas públicas dependem muito do gestor, depende muito da sensibilidade dele, depende de recursos, depende de uma série de fatores, mas, em geral, os projetos que a gente tem desenvolvido sempre resultam em algum tipo de política pública, o que é muito interessante. Para finalizar, como você disse que a maioria desse pessoal é o produtor familiar, é o produtor pequeno. Esse pessoal, apesar de tudo, eles são conscientizados, eles são doutrinados, eles são informados de como usar o produto? Essa é uma situação que não é só no norte, no nordeste, no sul. É geral no Brasil. Em geral, eles não têm conhecimento. A falta de conhecimento básico no campo com relação ao uso, à manipulação, à aplicação, cuidados de armazenamento, transporte, uso de equipamentos de proteção individual, a falta de conhecimento é geral aqui no Brasil. O que acontece muito no campo é que uma boa parte da população que trabalha com esses produtos, dos trabalhadores rurais, eles
uma boa parte é analfabeta, né? Outra parte não é analfabeta, mas não tem o hábito de ler rótulos. Então, geralmente, eles não aplicam a dosagem recomendada nos rótulos. Eles aprendem com o vizinho, com o pai passa para o filho passa para o neto, e assim eles vão passando de um para o outro como aplicar. A falta de assistência rural, a falta de conhecimento básico, inclusive com relação à toxicologia desses produtos, é muito séria no campo. E os pequenos produtores rurais, eles aplicam agrotóxicos, com exceção daqueles que trabalham com a agricultura orgânica, que é uma fração muito pequena, mas eles aplicam. Muitas das vezes eles não informam isso, mas eles usam, né? E numa dosagem que muitas das vezes não é recomendada, e às vezes eles aplicam o produto para culturas para as quais esse produto não é liberado. E isso é muito sério, é muito grave. Tá? Então, é preciso trabalhar a questão dos agrotóxicos em todas as regiões brasileiras. A gente sabe disso, que quando a gente chega numa secretaria de agricultura, num município pequeno, e pergunta quais são os agrotóxicos que são mais usados nesse município, geralmente a gente não tem a resposta. Por quê? Porque eles se baseiam nas vendas. A gente vai lá ver nos entrepostos de vendas de agrotóxicos e ver o que saiu mais e quantos quilos ou toneladas anuais. Mas a gente sabe que os pequenos produtores e os grandes, às vezes, não vão nas vendas locais. Hoje existe mercado de agrotóxicos até pela internet. Então, é muito complicado você ter você basear as políticas públicas nas vendas de agrotóxicos, vendas locais, porque nunca te dá uma ideia da quantidade que é usada e nem de que produtos são usados, né? Então, isso leva a uma outra questão. Como que está a qualidade da água que a gente está bebendo, né? Com certeza. Então, e dos produtos que a gente está consumindo. Então, tudo isso tem que ser trabalhado. É um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que depende de vontade política, inicialmente. Beleza. Bom, gente, é isso aí. A gente deu uma pincelada rápida. E a doutora Gilvanda Nunes, nós temos aqui mais a que agradecer pela sua presença, pela sua palestra, que, por sinal, é muito importante para você, que é agricultor, seja você industrial, seja você de família pequena. E é isso aí. Consulte corretamente para que você não faça estrago na sua agricultura e não transmita esse veneno para terceiros. É isso? Fechado? Obrigado, doutora. Obrigada, eu que agradeço a atenção de vocês. E neste evento, nós tivemos a oportunidade de presenciar uma das belas palestras com o Gilberto, que tem a formação em meteorologia. Muito bem. E ele exatamente falou sobre mudanças climáticas, presente, passado e futuro. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Tranquilo? Tudo certo. Eu gostaria que você desse uma pincelada sobre a sua palestra, que eu acho que é muito importante. Pode segurar isso aqui, questão do seu. Bom, a ideia da minha apresentação foi trazer informações técnico-científicas sobre o conceito de mudanças climáticas, a questão dos gases do efeito estufa e a influência nos elementos climáticos, em particular da temperatura do ar e da precipitação. Eu chamei de passado, presente e futuro, porque os dados que nós temos do passado e do presente são observações, são informações extraídas de instrumentos meteorológicos. Agora, o futuro, ele não chegou, ele somente é possível termos informações sobre ele através de modelagem atmosférica ou modelagem climática, que são programas de computador que fazem a integração daquelas variáveis em tempos futuros, podendo chegar inclusive ao final desse século. E ela nos trazem, com algum grau de incerteza, condições do que nós deveremos ter no final desse século, ou seja, daqui a 80 anos. Gostaria de fazer uma pergunta simples e objetiva. O Brasil hoje está crescendo cada vez mais na implantação de placas, né, solares, de sistemas eólicos. Você tem ideia de que isso também vai ajudar futuramente?
Sem sombra de dúvida, porque parte dessa problemática do aquecimento global é devido ao uso de combustíveis fósseis, ou seja, queima de carvão pelas termoelétricas. Se nós usarmos energia solar e energia eólica como formas alternativas da energia elétrica, ao usarmos essas, nós não estaremos usando energias convencionais antigas, como a de queima de combustíveis fósseis. Portanto, nós estaremos reduzindo as nossas emissões de gases de efeito estufa e, portanto, reduzindo as intensidades do aquecimento global. Então, o uso de energias renováveis é muito bom, deve ser incentivado e é uma das soluções para que nós não tenhamos um aquecimento global que seja intransponível no futuro. Para finalizar, a indústria automobilística ela está atuando fortemente nos carros que são elétricos. Isso também vai reduzir. Sem dúvida, porque ao invés de pôr combustível, gasolina, querosene, óleo diesel, álcool, nós vamos ter um carro que é movido a painel solar, que vai ter cargas de bateria que vão ser alimentadas durante o dia e vão poder usar não só do dia, mas quanto à noite, sem emissão de particulados que vão contribuir para o aquecimento global. Esqueci um detalhe. E a bateria que fica lá recebendo energia solar? Aonde vai parar? Veja, ela tem um tempo de vida útil, às vezes 1 ano, 2 anos. Após isso, ela vai ter que ter um descarte. Existem maneiras de fazer esse descarte de forma ecologicamente correta. Mas eu também acredito que a engenharia vai produzir novos tipos de baterias que vão ser com um período de validade mais longo do que 1 a 2 anos, o que também vai facilitar. Então, são problemas de engenharia que podem ser solucionados visando a redução da emissão de gases de efeito estufa. É isso aí. Se você não conhece um pouco a respeito do seu planeta, a grande oportunidade é essa. O Gilberto é o homem que mantém você informado. Eu lhe agradeço a oportunidade e é um prazer conhecê-lo. Igualmente, estou sempre à disposição. Nós estamos tendo a oportunidade de conversar com um dos palestrantes e importante na área de inundações, que é o engenheiro Hassan Mohamed Barakti. Ele é engenheiro responsável pelo gerenciamento das enchentes em São Paulo. Ele é professor universitário da Oswaldo Cruz São Paulo. Ele é presidente da Associação Brasileira de Engenheiros Civis e conselheiro do CREA. Quanta coisa! O tema dele é muito importante para você que mora em São Paulo ou em qualquer lugar do Brasil e que não cuida do seu espaço onde você convive e reside. Ele vai falar a respeito Alerta Inundação São Paulo. Tudo bem? Olá, um grande abraço, um grande prazer poder falar com vocês aqui, principalmente porque eu sou de Taubaté, né? É um orgulho para a gente, mas é um trabalho que a gente desenvolve hoje, é um trabalho de alerta à inundação, que é avisar as pessoas de que a região ou a casa dele vai inundar. Então essa é uma informação importante, é melhor você ser avisado do que ser pego de surpresa, não é? Então, algumas das coisas que nós podemos, por exemplo, identificar como um dos causadores dessas enchentes é o lixo, é o próprio lixo que a gente produz, o lixo que a gente joga na rua. Então qualquer papel de bala, uma bituca de cigarro, uma garrafinha de água, isso vai contribuir para uma grande enchente, isso vai impactar no seu dia. Vamos falar em rios. Você falou que o São Paulo tem umas centenas de rios pequenos que desaguam. E eles todos foram canalizados e foram cobertos pelo asfalto. Existe a possibilidade de se refazer e aumentar a galeria? Olha, boa parte desses rios foram canalizados de canalização fechada, que hoje na engenharia a gente não usa mais. Para que o nosso telespectador tenha uma ideia do que eu estou falando, por exemplo,
Um rio aberto, que você pega o Tietê, por exemplo, é uma canalização, mas é uma canalização aberta. Mas você já em outros casos, por exemplo, você tem um rio de canalização fechada. A grande pergunta é, como limpar esse rio, não é verdade? Então, só em São Paulo tem 281 rios, córregos e ribeirões que são de responsabilidade da prefeitura. E isso causa um grande problema. Por quê? Porque ele é assoreado, porque aquela terra, aquele lixo, ele vai compactando dentro daquela canalização e aí acontece que a água ela não vai fluir com a mesma quantidade que ela ia antes de estar, né, inundada por lixo. Então, isso é uma grande preocupação, um custo muito alto, e a cidade de São Paulo trabalha com isso. Então, existem, por exemplo, vias e avenidas na cidade de São Paulo onde você pode estar passando e está passando por cima de um rio ou de um córrego. Hoje, para retornar à condição anterior, é muito difícil e demanda muito investimento. Bom, e com isso eu acho que a população tem que se conscientizar. E não é falta de informação. Porque a gente vê constantemente as pessoas dizendo não jogue lixo, bala, papel, plástico, que realmente vai cair no que você acaba de dizer. Vai entupir e vai gerar enchente. Cada um de nós, né, ou a população, ela é corresponsável com o poder público. Se o poder público tem que fazer a parte dele, nós temos que fazer a nossa parte. O lixo tem que ser jogado no lixo, o lixo tem que ser colocado na calçada próximo do horário onde o caminhão de lixo vai passar, até porque a própria chuva, a vassoura hidráulica que isso forma, não carrega esse saco de lixo para dentro do bueiro. Então nós exercemos uma grande responsabilidade também na questão das enchentes. Bom, gente, isso aí é uma pincelada do que ele vai falar na palestra. E você que está nos assistindo ou vai assistir através do YouTube, aproveite a oportunidade e se conscientize de que o lixo tem que ser jogado no lixo. E fim de papo, amigo. Agradeço esse papo rapidinho e fico feliz em poder estar cumprimentando, conversando com você. Mais uma vez, é um prazer poder falar para os amigos de Taubaté e, por que não, da região, porque a gente conhece muita gente também aqui no Vale do Paraíba. Fico muito feliz e agradeço a oportunidade que vocês estão me dando. Muito obrigado. Vamos aproveitar a oportunidade e entrevistar uma pessoa competente, carismática, amiga, diretora técnica ambiental, que é a Lourdes Cristina Pena Peloja. Tudo bem? Bem, obrigada. E você, como está? Tudo bem, você, de bem com a vida. Amém. Cristina, vamos tirar o doutor e vamos falar Cristina. Isso. Você poderia falar um pouco da sua palestra? Rapidinho, sustentar, vou deixar com você. Olha, hoje que a gente acabou trazendo aqui é um pontinho do que se usa, do que se pretende implantar numa cidade inteligente, que é um beneficiamento de resíduo urbano com resíduo zero e ainda com produção de alguns itens, algumas necessidades da própria cidade. Por exemplo, polpa de celulose pode ser trocada ou vendida através de permuta ou não, para papéis de sulfite ou outros tipos de papéis que a prefeitura tanto precisa. Também pode-se, com os próprios recicláveis, nós podemos fazer carteiras, cadeiras, armários, guias de calçada, tapumes, telhas ecológicas, blocos ecológicos. Isso não é um romantismo, isso já é realidade, tá? Nada desses itens, eles são fora de norma, até porque, desde o início, tudo deve ser normatizado. Inclusive, um dos pontos fortes é a geração de fertilizantes. Fertilizantes líquidos, fertilizantes em condição de farelo e peletizado. Ué, mas por que tem esses três? Por que não peletiza tudo? O líquido, ele é mais viável economicamente. E geralmente quem usa muito disso é a agricultura familiar. O farelo são para alguns cultivos, principalmente de flores. Já o peletizado
desde que esteja dentro dos requisitos e dos quesitos do Ministério da Agricultura, ele pode ser usado para onde ele for destinado, dependendo do cultivo. Então, é um tipo de beneficiamento que se aproveita tudo e ainda gera produtos. O que eu vou dizer de uma pessoa dessa? A gente só aprende. Só aprende. Né? E eu fico feliz porque já faz alguns anos que a gente não se fala. Sim. E na hora que eu cheguei aqui, eu me senti... Eu também me senti em casa, tá, gente? Eu me senti deliciosamente em casa. Eu me senti, assim, favorecido e realizado, porque é um prazer a gente encontrar com as pessoas que a gente gosta, que a gente ama, que a gente respeita. E ela e o esposo dela são duas pessoas que eu carrego com o maior carinho, apesar do pouco contato que a gente está tendo devido a essa pandemia, devido às viagens, mas ao mesmo tempo eu agradeço esse momento, que é muito abençoado. Na realidade, a única pessoa a agradecer sou eu, pela confiança, credibilidade e, lógico, oportunidade de estar aqui. Gratidão. É isso aí, gente. A gente bateu um papinho rapidinho com essa pessoa maravilhosa que é a senhora Lourdes. Obrigada. E a gente não podia deixar de conversar um pouco a respeito desse evento, juntamente com quem? O nosso amigo prefeito José Saldi. Tudo bem, prefeito? Tudo ótimo, é um prazer estar aí com você, né, José? Acho que a caminhada nossa está mais longa do que esses 5 eventos, mas com certeza sempre buscando o melhor para a cidade e região. Prefeito, eu sei que você veio numa batalha árdua com relação à cidade de Taubaté, e a minha primeira pergunta é saber a respeito do meio ambiente. Nós acertamos agora na secretaria, estamos com uma secretária chamada Magali lá, realmente faz um trabalho bem bacana. Organizamos estruturalmente a secretaria em tudo aquilo que ela precisava. A secretaria agora está com bem-estar animal também, e isso também faz parte do meio ambiente, né? Hoje, além de fazer parte da família da gente, faz parte do meio ambiente, e nós não podemos deixar nada de lado. E com certeza a secretaria ela está tomando um outro impulso bem diferente daquilo que a gente vinha acompanhando. Estou dando toda a atenção para ela, porque sei da importância do meio ambiente para a cidade de Taubaté. E com relação à reciclagem, como é que está essa posição? É importante, né? A gente tem as cooperativas, eu acho que as cooperativas a gente consegue fazer uma reciclagem bacana. O meio ambiente, de novo, buscando isso como uma fonte de renda e aí distribuição de renda para aquelas pessoas que mais precisam. Nós não vamos crescer se nós não tivermos esse olhar para aquele que mais necessita e aí tentar equilibrar esse desnível, né, social que a gente encontra na cidade. Não tem condição da gente permanecer numa economia crescente se não olhar a base, se não trabalhar a base, se não trabalhar o meio ambiente nela, né, com o crescimento dela em torno da educação, daquilo que ele tem que entender como peça importante do dia a dia dele. Aproveitando a oportunidade, como é que está a infraestrutura da parte de esgoto, saneamento básico? Você tem atacado fortemente? Nós estamos revendo algumas coisas que foram feitas em Taubaté. Nós temos bastante tubo ármico tomando conta da cidade. São 5 córregos que cortam a cidade, todos cobertos. Então a gente não sabe a hora que um vai abrir colapso. Nós estamos contratando uma empresa, que a empresa vai passar por isso, vai fazer todo o detalhamento de todos os rios e córregos que cortam a cidade, dizer aonde que pode estar com um lugar crítico e automaticamente a gente trabalhar esse lugar crítico. Nós estamos fazendo através da macrodrenagem, limpando todos os córregos e rios que estão descobertos.
tirando toda a mata, organizando o máximo possível para que aquilo seja realmente um lugar mais agradável, né, do que aquele mato que estava e que a gente via. Devemos já estar entrando com o gabião em volta dele para que esse mato não cresça mais. E aí a gente fecha um ciclo. Nós estamos abrindo também alguns caminhos, né, junto com a CETESB, junto com o DAE, alguns córregos que estão em um gargalo total, porque você vai impermeabilizando as cidades. Quando você impermeabiliza as cidades, automaticamente você tem os rios todos lotados, muito mais água do que tinha antigamente. E aí levando para o nosso Paraíba. Quando chega no Paraíba, aquilo que é muito antigo lá, ela tem uma vazão muito menor do que aquilo que está dentro da cidade. Nós temos que trabalhar essas vazões para que dê fluidez nesses córregos. E saúde? Isso que é importante. Taubaté precisa de saúde, atendimento. Olha, saúde é previsto 15% do orçamento da cidade ser gasto na saúde. Nós já gastamos 26%. Então não estou medindo esforços para a gente trabalhar e ter uma saúde decente em Taubaté. Agora, eu já estou indo para uma UPA, uma UBS mais lá na área do registro, também já para pegar cidades vizinhas, próximas. Nós temos aí, abrimos a semana passada o hospital veterinário também, outra público, né? Precisamos trabalhar ele agora finais de semana, ao melhorar mais isso. Estamos terceirizando as nossas UPAs e o hospital, o nosso pronto-socorro municipal. Isso é importante. Nós não conseguimos atender a demanda toda, mas se você tem as OS e o que está acontecendo é muito importante, nós temos uma OS para cada uma das unidades nossas, ou seja, UPA ou pronto-socorro municipal, e aí fica uma competição entre elas, saudável, que o munícipe ganha. Com o mesmo contexto, o mesmo valor acrescentado. Então, só um exemplo, esses dias eu recebi de um munícipe, o munícipe colocou lá assim para mim, olha, eu estou aqui esperando desde as 2 às 8 e nenhum café foi servido. Eu imediatamente mandei para o meu secretário e mandei para o gestor da OS. O meu secretário fala, nós precisamos humanizar mais, realmente isso é um absurdo, etc, etc. O gestor da OS, o gestor da OS que cuida da UPA, fala assim, até café os caras estão pedindo, né? E eu voltei com a conversa. É exatamente isso. Ainda mais que é a prefeitura que paga. Você tem que colocar. Meu Deus do céu. Hoje na UPA Santa Helena já passa lá o café, já serve o café. E eu já pego aquilo lá, já mandei para o gestor da outra OS falando assim, olha, siga o exemplo. Então, são coisas que eles mesmos agora, eu não preciso ficar mais pensando nisso. Eles, né, como gestores, que têm que prestar um serviço de qualidade para o munícipe, vai achar as soluções, né? E aí automaticamente a gente vai correr para todas as outras fazerem um bom atendimento. Mais uma perguntinha aqui que vai interessar você que está aí. A gente percebe que muitas famílias de baixa renda e que estavam inscritas naqueles programas Minha Casa Minha Vida, e você parece que entregou uma série de registros oficiais. Isso aí tem uma consequência de construir mais casas? Isso tem, mas a primeira coisa que nós temos que fazer é acertar o que estava atrasado. Sim. Então, nós tínhamos pessoas com 38 anos nas casas sem escrituras. Lamentável. Isso, José, só para você ter uma ideia, ele não saía de férias há 38 anos, porque quando ele sai de férias, o bandido entra e fala assim, perdeu. Continua pagando a água e a luz. Era o que estava acontecendo aqui. Você imagina, 38 anos ele não tem a propriedade da casa.
porque você não sabe. Quando ia um fiscal lá, e ele chamava um fiscal porque tinha que fazer alguma coisa, o fiscal falava assim para ele: a casa não é sua, a casa é da prefeitura, o que você está fazendo? Agora não, agora ele pega a escritura, enfia na cara do cara e fala assim: ó, a casa é minha, né? Para. Então, isso é dignidade, isso é meio ambiente dentro desse processo. Você tem que dar essa qualidade de vida para todos, né? É o pouco que a gente está fazendo, não tenha dúvida nenhuma. E eu espero realmente terminar, são 4.000 escrituras, terminar nesse meu mandato entregando todos. E não é política, porque se fosse política eu guardava tudo para o último ano, né? Eu estou entregando desde lá de trás, porque é dignidade. Isso aí é que a gente tem que fazer lá atrás. Para finalizar, Taubaté está na beira da Dutra, Taubaté é polo, Taubaté tem maravilhas para apresentar ao turista. Aonde entra a Secretaria de Turismo? Ela entra no desenvolvimento econômico. Então já tirei ela da cultura, coloquei ela no desenvolvimento econômico, porque ela tem que ter esse... todo dia falar o nome, desenvolvimento econômico. Ela tem que entender o que é desenvolvimento econômico. Ela não tem que entender o que é cultura, ela tem que entender o que é desenvolvimento econômico. E desenvolvimento econômico é muito mais do que a cultura, né? É o turismo de saúde, é o turismo de negócios, é o turismo da cultura mesmo, da que a gente já está colocando, turismo religioso. Quer dizer, são todas essas formas que a gente tem hoje de trazer o turista para Taubaté. E não tenha dúvida nenhuma que parte principalmente do desenvolvimento econômico, que gera empregos, gera uma sustentabilidade econômica de pessoas que estão em cada uma das pequenas áreas, mas que realmente faz toda a diferença. E é isso aí. Gente, a gente aproveitou a oportunidade para trocar esse bate-papo muito rápido, para que você entenda. Às vezes você pensa mal do prefeito, às vezes você critica a prefeitura, critica a infraestrutura, e a gente aqui é independente, a gente vai pela verdade. E o que ele disse realmente tem sentido, ter tudo isso num trabalho coeso, para que durante esses 4 anos, pelo menos, ele consiga colocar o trilho junto com o trem, junto com o maquinista, e que a cidade comece a prosperar. Prefeito, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Durante todo esse tempo não deu tempo da gente conversar, foi muito rápido, e hoje foi uma ocasião especial. E eu te agradeço por esse momento. Muito obrigado, né? Eu acho que é a primeira entrevista que a gente dá aí como prefeito para você, porque eu já dei como presidente do Convênio Birô e associação comercial, enfim, nós já tivemos andando por muitos eventos, né, no Brasil inteiro, e agora a gente nessa posição de prefeito, mas sabendo exatamente aquilo que tem que ser feito, e é lógico, contando com o apoio de vocês. Muito obrigado, é um prazer estar aí com você também. Hoje vamos aproveitar a oportunidade e conversar com a Marcelie De Simone. Ela é engenheira ambiental, sanitarista e coordenadora do Núcleo Jovem Engenheiro. Ela veio aqui exatamente para falar um pouco mais a respeito das mudanças climáticas e inundação. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pela oportunidade de falar com vocês. Primeiro eu quero parabenizar toda a coordenação desse evento, da 5ª edição do Ecovale, um evento importantíssimo. Na verdade, eu acho que não é nem o Ecovale, ele já virou Eco São Paulo, e como disse o nosso presidente Murilo Pinheiro, hoje ele é considerado o Eco Brasil. É um evento importante que fala sobre os aspectos tanto de sustentabilidade, tecnologia e meio ambiente, mas também a gente não deixa de falar sobre o ser humano, que são as cidades humanitárias. Então, tenho certeza que será um evento grandioso, e amanhã nós teremos na nossa 5ª plenária discussão sobre mudanças climáticas e o alerta inundação. Não é à toa que nós estamos aí, principalmente os estados e prefeituras, trabalhando principalmente para a questão do saneamento básico nesses momentos de alerta, de chuva, de inundação, e as mudanças climáticas, tanto agora
quanto no futuro, será um assunto que estará em pauta no dia a dia do cidadão brasileiro e é muito importante que seja discutido por uma equipe multidisciplinar, pela população, por todos aqueles que têm interesse na mudança das nossas cidades. É por isso que a gente precisa se perguntar qual é a cidade que nós temos e qual cidade nós queremos para o nosso futuro. E esse evento vem para contribuir com a engenharia, com a sociedade e com o desenvolvimento nacional. Muito, muito obrigada pela participação e por poder colocar aqui um pouquinho da minha visão sobre esse evento. Mas você não vai sair daqui sem uma perguntinha. Nós estamos vendo aí na mídia diária o que está acontecendo lá no Nordeste, com os desmoronamentos, essas coisas todas, né? O que provoca realmente isso, além da água? Muito é das ocupações irregulares, né? O uso do solo ele é importantíssimo, principalmente dentro do plano diretor. Ele é importantíssimo ser colocado da maneira correta. E, infelizmente, nós temos esses casos acontecendo, não só em Pernambuco. Não muito recente aconteceu no Rio de Janeiro. Não sei se você se recorda. E nós tivemos também a perda de vidas. E isso impacta diretamente a população, né? A prefeitura, o Brasil como um todo, como país. Então é importante que as prefeituras, os munícipes também compreendam a importância de discutir corretamente o plano diretor, estar atento a essas áreas de risco, onde a Defesa Civil sempre coloca, mas normalmente a gente sempre acredita que não vai acontecer com a gente. Então é importante esse alerta. Estamos cada vez mais percebendo eventos climáticos extremos acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, com cada vez mais frequências. Então isso vai se tornar algo comum e a sociedade, poder público, empresas precisam estar preparados para esses planos de emergência e, na verdade, nós precisamos estar preparados antes que esses eventos aconteçam. E é isso aí, isso é uma pequena pitada do que vai acontecer neste 5º Ecovale Taubaté. E agradeço a sua participação e a oportunidade de conhecê-la. Muito obrigada a todos. Vamos aproveitar a oportunidade e conversar um pouco, rapidamente, com a Maria Judite Marcondes Salgado Schmidt, engenheira civil, sanitarista e segurança do trabalho. Na primeira edição do Ecovale, eu achava que eu não atingiria uma idade para ver as mudanças climáticas, por exemplo. Elas estão aí com força total. E é lamentável, porque isso é um descaso do homem, tá? Então, além das mudanças climáticas, nós temos sérios problemas de resíduos para cuidar, certo? E nós também temos problemas com áreas contaminadas, que muitas vezes são abandonadas, sem recuperação nenhuma, e aí essas áreas passam a ser vendidas como se fossem áreas sem problema nenhum, e depois que o cara constrói alguma coisa, é que ele vai, ao perfurar uma base do empreendimento dele, ele vai encontrar gases saindo, entendeu? Então, é importantíssimo que todos os passivos ambientais que existem na nossa região do Vale do Paraíba, não é só no Vale do Paraíba, é no estado inteiro, no país inteiro, no mundo inteiro, que esses passivos ambientais sejam recuperados. Porque depois o trabalho vai ser muito maior. O primeiro dono já morreu, quem trabalhou na empresa já morreu, o comprador do terreno do lote industrial, por exemplo, ele não sabe o que aconteceu ali. Para você levantar toda a história é complicado, então você tem que passar a contratar empresas que têm equipamentos próprios para fazer as sondagens, averiguação da situação do solo e da água e chegar à conclusão que a área está contaminada sim, e oferece risco à saúde humana e animal. E à flora também, óbvio. Então, isso custa muito caro. Então, o cara compra um terreno por R$200 mil e ele tem que gastar R$200 mil para avaliar a contaminação da área. Então, eu sou aposentada da CETESB, onde trabalhei por 38 anos. Eu tenho uma empresa de consultoria hoje com meu filho, em que a gente cuida de resíduos, assim eu digo,
principalmente de resíduos sólidos, de áreas contaminadas, de licenciamento e de treinamento em segurança do trabalho. Tem alguns documentos que são exigidos, por exemplo, de todos os consultórios odontológicos e médicos, e que os médicos e os dentistas nem sabiam que era necessário. Então, a gente também emite esses laudos que são necessários. Então, quer dizer, vocês vão falar, mas é uma empresa de dois? Não, não é uma empresa de dois, porque nós temos parcerias com quem nos ajuda a fazer todo esse serviço. Por exemplo, a empresa que nos ajuda a avaliar uma área contaminada é uma empresa super importante de São Paulo, onde tem geólogo, tem especialista em solo, né? Então, a gente não trabalha sozinho. A gente sempre tem o parceiro certo na hora certa. Aqui vai uma pergunta meio esporádica. Quando você fala em vender uma área contaminada, eu diria assim, aquela área serviu de lixão. Ela pode ser vendida futuramente? Olha, se ela foi um lixão que foi coberto de mato pela natureza, porque a natureza tem isso, recompõe. Mas a gente vai precisar analisar o solo. Por quê? Porque ali deve ter muito chorume, muito gás metano que pode causar explosão, dependendo do que vai ser feito em cima. Então, eu tenho uma participação nessa avaliação de áreas na região. Mas vem um empreendedor lá de Presidente Prudente, ele não conhece a área, isso não está em lugar nenhum. Ele não pode ir comprando sem primeiro ir, por exemplo, no cartório de registro de imóveis. Porque no cartório, as áreas contaminadas conhecidas, todas estão registradas no cartório como área contaminada, que não pode ser transacionada, entendeu? Então, isso é um complicador, certo? A pessoa nem sabe. Eu tenho um exemplo para dar de uma escola de alto gabarito que comprou um terreno onde foi uma indústria. Num município da região. E o pessoal com dinheiro, né, um dinheiro empenhado para construir a escola. E quando a gente foi ver no cartório de registro de imóveis, aquele terreno não podia ser repassado, porque ele estava como contaminado no cartório, não pode ser vendido, entendeu? Agora, assim como tem uns que estão lá já como contaminados, tem milhares que não tem esse registro de contaminados. Os que têm no cartório a vírgula contaminado não podem ser vendidos. Tá? Você que não conhece um pouco do meio ambiente, passa a conhecer um pouco mais das informações que a Judite está passando. Se você é empresário e tem interesse em investir em uma área, seja em que lugar do estado de São Paulo ou do Brasil, tem que procurar uma empresa sólida, que conheça e possa dar um aporte para fazer um levantamento e avaliar a situação do seu terreno. Então, a gente tem que agradecer a Judite pela competência, pela capacidade e pela nossa amizade. Muito obrigado, meu querido. Exatamente. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês. E nós temos aqui, ao nosso lado, o Renato Arcanjo de Castro, ele é diretor-geral da Mútua São Paulo. Tudo bem? Tudo bem, satisfação grande estar aqui. Fale um pouquinho da Mútua. A Mútua, ela é a caixa de assistência do profissional do sistema Confea-CREA, né? A Mútua, ela tem um papel importantíssimo para o profissional, pois é ela que dá todo o suporte para o profissional durante toda a sua vida, durante toda a sua carreira, né? Nós trabalhamos com 4 eixos importantíssimos do que diz respeito a benefícios, tá? Vou nomear um a um aí, se tiver alguma dúvida, aí a gente pode estar colocando aí. A primeira parte é a questão social. A Mútua, como ela foi criada com o intuito de proporcionar benefícios, ela tem o eixo principal como social, onde ela proporciona ao profissional seguros de vida incorporado já automaticamente pelo pagamento da sua anuidade. Todo vez que o profissional paga a sua anuidade, que é apenas R$ 160 por ano, ele já garante benefícios sociais como seguro de vida, uma espécie de seguro-desemprego, tá? E com isso ainda aporta para
o plano de previdência dele, pensando em aposentadoria no futuro, já mais R$50 vai para o plano de previdência profissional. Quer dizer, automaticamente o profissional já fica assistido, né, de forma tranquila. E aí nós temos o segundo eixo, que eu gosto de citar, eixos mesmo, né, porque o segundo eixo envolve benefícios reembolsáveis. Reembolsável é aquele que o profissional pega a título de empréstimo. Eu vou emprestar um valor para comprar um carro para uso profissional. A mútua disponibiliza até 80 salários, hoje daria 96 mil para a aquisição de um veículo para o profissional. Vou comprar um terreno para construir um escritório. A mútua patrocina também, ela empresta, né, para isso, né? Vou comprar uma geração fotovoltaica para o meu escritório ou minha casa, onde é meu home office. A mútua também tem essa linha. Até mesmo para férias. O profissional vai pegar umas férias, a mútua também empresta para as férias. Bacana. Problema de saúde, alguma coisa assim, também ela tem esse benefício aí, tá? E aí o terceiro eixo, que eu chamo aí, é o próprio plano de previdência, que além dela aportar R$50 todo ano para o profissional, automaticamente, o profissional pode aportar valores ali, ou mensalmente, ou esporadicamente, para que ele constitua um fundo para a sua aposentadoria. E o bacana é que a mútua não tem taxa de carregamento, diferente de qualquer banco. Então ela não tem fins lucrativos. Então 100% do que o profissional deposita é dele. Está lá, é dele mesmo. Tá? Então é um belo diferencial e isso proporciona assim, uma vantagem muito grande ao profissional. E o último eixo aí, né, lembrando aí, é a questão do nosso clube de vantagem, né, chama de clube mútua. Porque ali o profissional tem desconto em vários departamentos, vários segmentos, né, cada vez ampliando, trazendo incorporando novas empresas. Por exemplo, um segmento muito utilizado é o de farmácia, onde o profissional vai ter um desconto muito bom em farmácia. Tem profissional que fala que a anuidade dele ele paga só com os descontos da farmácia. Quer dizer, além de estar garantido muitos benefícios, ele não tem custo. Então a mútua nasceu para o profissional, ela é muito importante para o profissional. Esses são os 4 eixos, né? Claro que se tiver alguma dúvida, a gente está aí também, né? E o que é importante? Vocês estão indo em cada cidade e fazendo essa divulgação para que o engenheiro tenha consciência? Exatamente, essa é a proposta, né? Hoje apenas 7% dos engenheiros são mutualistas. Quer dizer, olha só que faixa que a gente tem para crescer. De 350 mil profissionais do estado de São Paulo, apenas 13 mil aproximadamente são mutualistas contribuintes, que são os que têm todos os benefícios que a gente chama, né? Então agora nosso papel é visitar eventos, feiras, faculdades, associações, agremiações, para que a gente faça chegar ao profissional a importância, as faculdades, que a gente já pensava, o profissional vai se formar no final do ano que vem ele pode ser mutualista. Então a ideia é que a gente cada vez mais possa trazer o profissional para esse benefício, para trazer ele para a mútua, né? Pois é, você que é estudante de engenharia e que vai se formar e que vai trabalhar, tem que conhecer a mútua, que ela vai estar à sua disposição, vai estar lhe auxiliando e dando oportunidade que você tenha um futuro garantido. E nós agradecemos ao Renato Arcanjo de Castro pela sua gentileza de nos informar um pouco mais a respeito do seu trabalho. Muito obrigado, tá? Satisfação muito grande estar aqui na Ecovale e participar desse evento tão maravilhoso aqui em Taubaté, organizado aí, né? Uma bela organização, um evento fantástico, tá? Organizado pela FNE. E dizer o seguinte também, tem mais uma novidade que eu deixei para divulgar por último, né? Que agora para ser mutualista não paga nada, tá? Então para ser mutualista, a primeira anuidade, o profissional não paga, ele vai pagar uma taxa de inscrição de R$50 e depois de 60 dias nós vamos devolver para ele. Quer dizer, não paga nada, ele vai depositar 50, esses R$50 nós vamos depositar no plano de previdência, lá na previdência dele. Então, praticamente, é zero realmente, porque tudo volta para o profissional. Mostrando mais uma vez que a mútua quer atingir todos os profissionais. E é isso aí, você que é engenheiro, ouça bem os conselhos do diretor-geral. Nós vamos conversar com a secretária do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal. Tudo bem, Magali? Tudo bem. Muito obrigada aqui pelo papo. Em primeiro lugar, qual é a função do meio ambiente? Na verdade, a secretaria hoje, ela trabalha em várias frentes, né, referente ao meio ambiente, tanto desenvolvendo projetos, né, para o município, como através de fiscalização também.
e também o licenciamento ambiental, que é o diferencial da nossa secretaria aqui de Taubaté, que é a única secretaria, se eu não me engano, do Vale, que mexe com o licenciamento ambiental. Então, é uma das funções da nossa secretaria, dentre várias outras que a gente tem vários projetos aí desenvolvendo. E com relação ao bem-estar animal, que é uma novidade, né? Pois é, esse ano foi feita uma reforma administrativa aqui no município e a Secretaria de Meio Ambiente assumiu o bem-estar animal, né? Era estava na pasta da saúde esse assunto, então nós trabalhamos hoje de forma híbrida com a Secretaria de Saúde, que trata a zoonose, e aí o bem-estar animal, ou seja, né, a gente também faz fiscalizações no sentido de maus tratos, de abandono de animais. Nós inauguramos o primeiro hospital público veterinário do Vale do Paraíba semana passada. Então a gente vem trabalhar com essa logística de saúde única, na verdade, né, para que a gente fale de saúde humana, saúde animal e meio ambiente. E você passa a conhecer essa pessoa incrível que é a Magali, que agora é a secretária do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal. Muito obrigado pelas suas palavras. Olha, eu que agradeço o convite. Estamos muito felizes, né, da Ecovale voltar para Taubaté depois de muitos anos e esperamos que Taubaté continue cedendo um evento de tamanha importância. A gente agradece realmente o convite e a participação. Nós vamos falar com o engenheiro Breno Botelho Ferraz, do Amaral Gurgel. Ele é presidente da delegacia de Taubaté e é um dos coordenadores do 5º Ecovale Taubaté. Breno, você vai falar como você viu essa edição. Zé, me permita chamá-lo assim. Zé. Senão o telespectador pode não entender bem. É que nós temos uma relação de amizade já há muitos anos, né? Temos uma relação extra pessoal de companheirismo, de clubes de rotários. Eu fui de Rotary também. E então eu me permito chamá-lo de Zé. E ele aceita. O 5º Ecovale, ele estava sendo gestado, pensado e ensaiado já quase há 4 anos, vamos falar assim. E todas as vezes que a gente vamos fazer, surgia algum obstáculo. Mas ele foi sendo planejado, foi sendo gestado, foi sendo idealizado. Estava praticamente pronto em 2020, né, ficou pronto esse ano, com o apoio da Unital, e a pandemia proibiu tudo. Nós ficamos impossibilitados de lançá-lo. 2021, não preciso repetir o que aconteceu, o país todo parou. E em 2022, nós falamos, será que vai liberar? Será que vai liberar? A partir do momento que as autoridades sanitárias do Brasil começaram a dizer que a gente poderia ir liberando, desde que com cuidados, máscara, álcool gel, ou seja, vacinação em massa fomentando, a gente percebeu que realmente em 2022 a gente conseguiria fazer o evento aqui, Zé. E eu particularmente aspirava por essa data, tendo em vista que o último evento aqui em Taubaté foi em 2006, no dia 6 de agosto de 2006. Não esqueço nunca desse dia, porque coincidentemente uma das filhotes de uma cadela que eu tinha em casa pariu nesse dia e quase me atrapalhou de participar do evento, porque ela teve um parto difícil. Tivemos que achar uma veterinária de urgência num sábado, que foi o final do evento. Então nunca não fica marcado, né? Não só o evento em si, mas o fato que liga a data. E para muitos, ao longo desse tempo, eu tive muita participação em comitês de bacia. E nessas minhas andanças nos comitês de bacia, tanto aqui da Bacia do Paraíba do Sul como do Comitê Federal, eu tinha muito relacionamento com a sociedade civil que compõe esses comitês. E a sociedade civil, basicamente, nesses comitês, é composta de entidades, muitas delas ligadas ao ambientalismo. A questão ambiental tá flagrante nesses comitês. E esse pessoal participava dos ecos vários. E eles me cobravam, poxa, você deixou o evento ir para São Paulo, porque na realidade o evento não deixou de existir. O sindicato, estrategicamente, levou o evento, ele cresceu aqui no Vale e adquiriu uma dimensão estadual, e aí resolvemos fazê-lo em São Paulo.
Posteriormente, chegamos a fazer um evento, acho que fora de São Paulo, eu não participei, mas teve fora de São Paulo, e o evento cresceu. Agora, com a questão da pandemia, nós tínhamos que voltar a fazê-lo. Então, nada como voltar às origens e voltar ao tamanho. Com certeza. Voltamos ao Vale. Esse quinto Ecovale, ele tem uma série de características que o diferenciam dos anteriores, pela questão principalmente da presença. Nós fizemos esse evento desta vez hibridamente, ou seja, parte dos nossos inscritos assistiram pela internet e parte assistiu presencialmente aqui no Hotel Ibis Styles. E essa é uma novidade para a gente. A maneira como a gente fez a divulgação, a maneira como a gente está vendo o próximo evento, já estamos pensando, já estamos surgindo ideias para o sexto Ecovale, que já lançado, já temos a data reservada de 8 e 9 de junho de 2023, já temos a data, já está agendada. Nós estamos já pensando algumas coisas para o ano que vem, considerando a utilização pela organização das modernas ferramentas das mídias sociais, coisa que nós não usávamos na época que fazíamos o evento aqui. Antigamente era meio na boca a boca, quando muito num e-mail e panfletos e notícias de jornal e rádio e TV. Um turbinador de ações. Então nós estamos já planejando o próximo. Para nós aqui, pôr o evento de pé, como a gente costuma dizer, né, foi um sucesso. Esperávamos mais, esperávamos menos? Não, eu particularmente, a minha expectativa era ter pessoas aqui e principalmente ouvir, como pude fazê-lo hoje, de pessoas que vieram me cumprimentar, pessoas essas que muitos não são nem engenheiros, mas uma senhora, né? Senhora no modo do bom sentido de dizer assim, educadamente, né? Não sei se era a senhorita, se é casada ou não, mas uma senhora que veio falar bem que ela não era da área tecnológica, mas ela saiu encantada pela riqueza de informações que ela adquiriu. E essa é a principal finalidade que a gente entende que os sindicatos de engenheiros têm que mostrar. Independente de ser um sindicato, a palavra sindicato no ano de 2022 está assim muito corrompida de lados, né, de direitas, esquerdas, coisas duras, e nós temos que mostrar que nós engenheiros, que somos uma profissão científica, nunca somos maioria nas bases onde nós exercemos as profissões. Muitas vezes você tem uma empresa de 200 funcionários, você tem 10 engenheiros. Nós nunca somos a maioria nos empregos, mas nós somos os empregos que garantem que o país cresce. E então a gente tem uma preocupação muito grande, os sindicatos de engenheiros têm essa preocupação, de que antes mesmo de defender o emprego do engenheiro, que é a finalidade principal estatutária de um sindicato, nós precisamos defender a engenharia. E uma das formas de você defender a engenharia é você defender o meio ambiente. Porque se você não tiver um meio ambiente sadio, você não tem cidades sadias. Se você não tem cidades sadias, você não tem empregos sadios. Se você não tem empregos, os engenheiros não trabalham. E não adianta você ter engenheiro sem engenharia. Então, uma coisa atrelada à outra. E nessa visão, a gente não traz aqui, nessas nossas palestras, uma preocupação muito importante. Nós nunca vocês verão, em nenhum dos Ecovales anteriores, e nem nos próximos, uma palestra de cunho de partido político. Nós só trazemos assuntos de momento que envolvem a sociedade de maneira geral, principalmente preocupada com o ambiente. Eu acho que você falou tudo a respeito do Ecovale. E nós, que somos conhecedores desse trabalho há 19 anos praticamente, a gente acompanhou o início desse processo e que só cresceu. Depois foi para São Paulo, distanciou de Taubaté. Mas o esforço valeu. Valeu no sentido de que voltou para suas origens o que realmente vocês... Mais experiente. Falou tudo. Voltou com bagagem, vamos dizer assim. Sim. E eu só posso dizer a você que eu fico orgulhoso, fico satisfeito e pretendo dar continuidade a esse trabalho para que todo engenheiro tenha consciência de que o sindicato dos engenheiros é o seu porto seguro. Exatamente. O engenheiro ele tem que entender que nós defendemos a engenharia
E ao defendermos a engenharia, nós garantimos o emprego. Daí, as regras de trabalho do emprego a gente faz na política sindical. Mas não adianta ter uma política sindical se não tiver emprego, não tiver engenharia a ser feita. Então a gente tem que, seria quase como discutisse quem nasceu primeiro, se o ovo ou a galinha. Entendeu? É uma discussão, né? Fica eterna, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Ah, mas a galinha tira um ovo, então é ovo, então vem aquela discussão eterna. Mas no nosso caso, não, os engenheiros, nós temos um projeto que o Sindicato dos Engenheiros lançou aqui em Taubaté, inclusive, no último Ecovale, que foi feito aqui no quarto, em 2006, que chama-se Movimento Cresce Brasil. Crescimento com desenvolvimento, engenharia para todos. Então, ao se fazer o crescimento, você gera trabalho. Ao se gerar trabalho, você gera necessidade. Gera necessidade, você precisa de engenheiros. Qualquer que seja a habilitação necessária. Se você estimular a agronomia, a agricultura, você tem agrônomos. Se você estimular a indústria, você tem os metalurgistas. Se você estimular as construções, você tem engenheiros civis. Na construção civil, você precisa de eletricidade, tem engenheiro eletricista. E assim vai nas N habilitações. Bom, você que é engenheiro ou você que está nos assistindo, todo esse material vai estar disponível no site do sindicato. Você poderia dar o site do sindicato? Vocês vão continuar no YouTube, vocês vão encontrar tanto no YouTube como na internet, o www.ecovale.org.br. Ali vocês vão encontrar os caminhos e todo o andamento do preparatório do 6º Ecovale. E é isso aí. Acompanhe, você que é engenheiro, todo esse trabalho, todo esse esforço que a Ecovale proporciona para você. Ô Ingrid, agora conta para mim, o que é isso aqui? É compostagem? Isso, aqui é uma amostra do processo que a gente faz. A gente faz a limpeza urbana aqui do município de Taubaté e um dos serviços que nós prestamos de tratamento de resíduo é a compostagem. É isso aqui que está resultado? Aqui é o produto final, que é o adubo orgânico que é produzido na usina. Então, como que funciona? A gente faz a coleta nas feiras da cidade. Então, a gente coleta no Mercadão, no Mercatal, nas feiras livres, o resíduo que já é separado pelos feirantes. Frutas, legumes e verduras. Eu não sabia disso aqui, né? É bom divulgar, eu falo para você, Denise, é bom divulgar o que o trabalho do pessoal faz, porque o povo não conhece. Isso aqui é muito importante. Conta mais para nós aí. Eu atrapalho você, mas é legal isso aí. São os resíduos de frutas, legumes e verduras que não estão próprios para consumo, que seriam descartados direto no aterro sanitário. A gente faz a coleta separada, né, um tipo de coleta seletiva, e leva para reciclagem, no caso para compostagem, junto com os resíduos da poda, também dos serviços de poda, dos resíduos de poda. Essas já triturados, isso. Da poda que a gente faz, das árvores. Galharia. Eu vejo de vez em quando os caminhões cortando e triturando, isso, é isso aí? Eles já trituram na hora a poda. Legal. E aí levam para a usina e a gente faz a reciclagem desse material. Aí é 70% de poda para 30% de FLV, que são as frutas, legumes e verduras. Aí aqui na composteira é um pequeno exemplo de como que funciona. Claro que lá na usina é proporção industrial, né? Então é uma leira bem grande. Como é muito material, é por aeração forçada, então tem uma tubulação que vai injetando ar. Mas o processo é bem semelhante a esse que essas bactérias já estão fazendo aqui, tanto que está todo suadinho a composteira. Elas vão decompondo o material que a gente coloca. Aqui tem os furinhos para elas respirarem. Cara, você vê que coisa fantástica. E aí aqui embaixo já é o composto pronto. Olha só, legal. Esse já é o composto pronto que a gente fez aqui nessa composteirinha mesmo. Aqui já é só o líquido que sai mesmo, dependendo da umidade. Esse que a gente colocou terra, mas é realmente só a para de galharia, fruta, legume e verdura. E aqui é o que a gente come lá no escritório. Casquinha de banana, maçã, restinho de salada, a gente coloca aqui e composta. Isso aí, o povo tem acesso a essa mistura, esse adubo, vamos dizer assim, alguma coisa desse tipo? Hoje, além da gente fazer as ações educativas entregando para os feirantes, então a gente sempre leva para eles nos fins de semana para eles terem acesso, né? Eles ajudaram a gente fazendo a segregação do material, eles recebem como retorno isso aqui. A prefeitura também aplica em algumas ações deles, nas praças, no viveiro de mudas,
Legal. Algumas hortas de escola que retiram com a gente o composto. Além disso, hoje a gente tem a horta da Eco Taubaté. Então a gente tem uma horta orgânica que foi construída para servir o projeto Mesa Taubaté. Zé, olha, até horta eles têm hoje. É mesmo? Você vê que coisa legal? Eles usam a horta deles, eu aproveito aqui, usam lá para os funcionários, aquela coisa toda, e aproveitam. Isso. Aí lá na horta a gente produz os insumos para a confecção da sopa do projeto Mesa Taubaté. Então a gente produz os tubérculos, as leguminosas, os temperos que eles usam para fazer a sopa. E aí lá não tem nenhum tipo de insumo químico, não tem nenhum tipo de aditivo, nada disso. A horta é totalmente orgânica, só usando o adubo que a gente produz. Isso é muito bom. O povo não sabe disso. Tem que... Na verdade, há uma má informação. Má informação, não sei se desinteresse, né? Você tem que, eu acho que a pessoa tem que desenvolver. Olha, Ingrid, parabéns, viu? Fiquei conhecendo esse processo, achei muito legal. O orgânico, ele tem uma validade... Então, não tem. Não tem. Aí aqui a gente aplica direto na planta. Você pode colocar de 2 a 3 colherzinhas, dependendo do tamanho do vaso. Você pode colocar já por cima do vaso. Não precisa colocar muito, porque ele é bem concentrado. A única diferença dele para esse que está aqui dentro é que esse aqui foi peneirado. A única diferença. Mas ele é completamente concentrado. Muito bom. Muito bom. Muito legal. Minha filha tem... pode levar. Minha filha tem uma área grande, interna, tipo pomar, tem aquele... Tem a parede verde lá. Era. Legal, gostei muito. Gostou? Muito obrigado pela sua informação. Bem, amigos, estamos no estande do projeto Arte Reciclável e o responsável é Gilberto Vieira Mendes. É ele que faz o trabalho artístico com resíduos de produtos eletrônicos. Ele foi contratado e patrocinado para estar nesse evento da Eco Vale. Tudo bem, Gilberto? Tudo bem, obrigado pela oportunidade. Dando amparo, com a lei de 12 de janeiro de 2022, que foi prorrogado a lei 12.305, onde as empresas têm que se ajustar e alinhar com as normas do resíduo sólido. E aqui, então, nós simbolizamos em diversas formas e obras de arte, robótica, com experimentos, tudo produzido com resíduo eletroeletrônico. Uma oportunidade para os futuros engenheiros, os diretores de empresas, empresários, agregar o selo verde na empresa deles. Eu não forneço esse selo, mas eu forneço o conteúdo que vai propiciar a que eles possam valorizar a marca deles, associando a nossa marca. Nós temos um apelo muito forte, socioambiental, com apoio à comunidade, inclusão social e geração de renda, e uma boa oportunidade para você levar para a sua empresa e nos convidar a compartilhar também esse trabalho. Aqui vai uma perguntinha. Esse material que você usa, que é o reciclado de produtos eletrônicos, você recebe essa doação? Sim, eu recebo doações, garimpo o que estiver usando, nós montamos salas de aula ou dispositivos funcionando para ser aplicado na didática de algumas atividades que eu desenvolvo na sociedade. As que não tiverem jeito de conserto, eu garimpo para fazer obras de arte, como vocês estão vendo, robótica, cursos para as escolas carentes. E o que me sobra, que a grande parte dele, vai para cooperativas parceiras e que têm a certificação para dar o destino correto. E aí nós fechamos todo o ciclo da sustentabilidade, desde a produção, destino correto e dando a credibilidade para as empresas que nos participam e apoiam, patrocinando esse trabalho. Bom, esse trabalho aí faz com que você retire do meio ambiente um material que iria poluir. Perfeito. Além de ajudar com o meio ambiente, eu tenho forte viés educacional. Nós geramos demanda de ideias novas para treinar professores e aplicar experimentos de baixíssimo custo. Isso já está validado, aprovado, esperando para ser escalonado. Só esperando os patrocinadores injetar o dinheiro para podermos viabilizar em escala esse trabalho. Me diga uma coisa, se uma escola municipal quiser que você vá
até a escola para apresentar esse trabalho. Haveria o quê? Um custo ou isso seria gratuitamente aplicado? Sim, tudo tem. Eu estou vendo isso aqui um empreendedorismo social, mas mesmo sendo social, tem custo. E para debandar esse custo, que eu estou pedindo a solicitação dos parceiros patrocinadores, para que eu possa escalonar e levar para o maior número de escolas e atender o nosso município, estado e o país, né? Já estivemos em 9 estados brasileiros e todo esse deslocamento, logística, é custo. E você mantém uma escola para isso? Não, esse trabalho é um trabalho artístico pessoal, só meu. Eu estou como pessoa física e jurídica, né? Atuando juridicamente, mas eu tenho parcerias que me associam conforme a demanda e conforme o recurso que seja disponibilizado ou o que estão me pagando para ser feito de trabalho. Para ser seu parceiro nessa área, para que a pessoa possa investir no seu trabalho, que tipo de parceiro? Seria indústria, comércio, seria... Sim. Enfim. O foco está sendo shopping center, que está tendo uma demanda muito grande, áreas de eventos, universidades e editais que eu ganho editais e vou lá, faço serviço para instituições públicas. E também posso ser contratado eventualmente, né, para determinada parceria, como estou aqui hoje, que não é um shopping, não é uma empresa, mas um sindicato, né? É para a área de eventos. Nós atingimos grande massa de público, eu tenho uma demanda constante e aí eu tenho patrocínio para patrocinador temporário e patrocinador permanente, que a gente dá mais visibilidade para eles. Bom, você que está no shopping, gerente de shopping, diretores de escola, que mais? Empresários, hotelaria e todos que desejarem sindicatos, enfim, que queiram ajudar a patrocinar esse trabalho maravilhoso, que é exatamente tirar do mercado o produto eletrônico que teria um destino desagradável, que seria para o meio ambiente. A grande oportunidade é essa. Dá seu contato, com quem devo procurar, telefone, e-mail. Nós estamos ajudando o meio ambiente e a educação, pessoal, com baixíssimo custo, usando a criatividade. Venha nos conhecer. Meu contato é contato@artereciclavel.com.br ou telefone 12 99765 0804. É isso aí, a gente agradece ao Gilberto pela oportunidade, além de poder conhecer um trabalho diferenciado que vai nos... Taubatiano, né? Olha aí. E que vai... É o novo Monteiro Lobato. Né? Monteiro Lobato da reciclagem, né? E a gente agradece a oportunidade de conhecer você, que eu acho que é um negócio muito interessante. Muito obrigado. Tá bom? Aguarde aí. Muito obrigado, pessoal.